O Padrasto de 2009 é um filme de suspense barra terror barra thriller que, como poucos filmes na história do terror, consegue bater de frente com o seu original, que no seu caso é The Stepfather, ou O Padrasto, né, de 1987. No caso de 1987 seria Terry O'Quinn o principal protagonista, o padrasto. Nesse que nós vamos falar hoje, 2009, Dylan Walsh, que também, como o Terry, faz um trabalho magnífico nesse papel. Sejam muito bem-vindos ao canal Psicose. Eu sou o Gabriel Claudiano e no vídeo de hoje vamos falar sobre O Padrasto de 2009, um remake, dirigido por Nelson McCormick e tendo o roteiro por Jess Cardone, que foram também responsáveis por fazer A Morte Te Convida para Dançar. Mas não o da Jamie Lee e do Leslie Nielsen, aquele. Esse é o de 2008, é um remake, outro remake produzido por eles. É até bom, mas O Padrasto consegue bater de frente mais com o filme original dele. E então vamos falar dessa obra. Bom, no início do filme eles já entregam então o David pra gente, que é interpretado por Dylan Walsh, muito bem interpretado, aliás, ele tá perfeito nesse papel, na minha opinião. As expressões faciais dele são muito boas, ele já tem cara de louco, me lembra bastante o Jack Nicholson no Iluminado, não pelo rosto em si, obviamente, mas por ele ter cara de louco mesmo e encaixar muito bem no filme. Enfim, o Dylan é mais conhecido pelo seu papel em Unforgettable, uma série que eu admito que eu não assisti, então se tu assistiu pode deixar aí nos comentários para eu saber se é boa ou ruim mesmo. Mas enfim, vamos pro filme. Ele então já nos entrega David com seus 6 primeiros minutos ali saindo da casa da família que ele aparentemente assassinou. E o filme, ele, muito pelo contrário dos outros slashers e thrillers, ele não tenta dar nenhum tom de mistério, ele não tenta fazer que a gente faça uma fantasia na nossa cabeça, né? Ele não tenta esconder em momento nenhum quem é o assassino e quem é o padrasto, principalmente, do filme. Bom, começando um novo início de trama, Michael, que é interpretado por Penn Badgley, que foi ator nas séries Gossip Girl e You. Eu nunca assisti nenhuma das duas, na verdade eu não estou acostumado a assistir esse tipo de série. Enfim, voltando, Michael retornando para a casa de sua mãe Susan, da escola militar, ele volta, né? Por motivo de incomodação no colégio, vagabundagem principalmente, ele foi mandado para essa escola militar. A mãe dele teve que mandar porque ele estava muito chato. E então ele retorna depois de anos para casa da sua mãe, que já está casada com o David, que encontrou no supermercado há 6 meses atrás. Esse é um fator muito estranho que faz todo mundo pensar na hora do filme, eu acho. Todo mundo fica pensando por que ela se casou com um cara que ela conheceu 6 meses atrás. Um cara com cara de maluco, há 6 meses atrás no supermercado, né? Mas dias depois da chegada do Michael da escola, depois do Michael e o David conversarem bastante, o David continua mais simpático com o Michael e querendo entrosar o garoto, querendo conquistar ele para ficar do lado dele e tal. Mas só que David acaba se atrapalhando nessa estratégia, ele acaba chamando muito pra conversa e acaba se enrolando. Ele tem uma cena que ele confunde o nome da filha dele, aí já fica muito, muito estranho mesmo, aí ele dá um desdobre que o nome é composto e tal. Essa cena é meio complicada de acreditar, né? Bem de filme. E também tem uma cena em que essa cena eu acho que é uma das mais estranhas, porque ele pega o filho da Susan, né? O irmão caçula do Michael, pelo pescoço para baixar o volume. Só que é muito estranho porque a Susan, ela deu uma pequena xingada no David só. Acho que muitas mães já tinham mandado ele correr há muito tempo. Eu não sou pai, mas eu acho que um pai e uma mãe nunca deixariam isso acontecer e não aceitariam isso. Um pouco depois tem uma cena bem estranha em que a vizinha de Susan chama ela, vai na casa dela e chama pra uma conversinha ali. Susan, vem aqui, vamos conversar. O David, o teu namorado, ele parece, que tá no... Ele parece com o cara que tá nos maiores procurados da América, dá uma olhadinha. Mas ele já fez muito a cabeça dela e ela já... O filme brinca com a gente, na verdade, essa cena é bem tosca, porque ela não acredita, ela não pergunta nem quem é, não quer saber foto, não quer saber nada. Ela só fala que não é o namorado dela e acabou, vai embora, tchau, e é isso. Um tempo depois, Michael passa na casa da senhora e
mata. Primeira morte do filme. Emma! Então tá contada. Tem outra cena também que o David dá muito mole, em que ele dá vários moles, ele errou muito na estratégia do filme, o David no caso. Ele, nas boas-vindas do Michael, ele acaba aceitando a proposta de emprego da irmã da Susan, que aliás é a Abigail do The 100, a mãe da Clark. Mas enfim, ele aceita a proposta de emprego da irmã da Susan e começa a trabalhar com ela numa corretora de imóveis. Só que tudo começa a dar errado quando ela pede para ele preencher a identificação social, para ter identidade, para eles saberem tudo sobre o David, e ele não preenche a primeira vez. Aí ela pede para preencher a segunda, ele não preenche, na terceira também não preenche, e quando ela pede a última vez, pede que ele precisa assinar mesmo, ele pede demissão um dia depois. Ela acha tudo muito estranho, óbvio, todo mundo ia achar desde o primeiro dia, na verdade, mas ela acha só agora. Então começa a querer investigar também. No caso agora são Michael, irmã da Susan e o ex-marido da Susan, todo mundo investigando o David. É importante frisar também no fato de que há 6 meses atrás a Susan conheceu esse David no supermercado, em que o David bajula um pouquinho os filhos dela e ela, e papinho pra lá, papinho pra cá, aquela boca mole. E então conquista, ela cai no golpe e 6 meses depois ela planeja um casamento com ele. Já isso sendo um pouquinho estranho, a gente não pode julgar, obviamente, né, tudo no seu tempo, mas o que é bem estranho, que eu acho que faz o filme eu achar que a gente é trouxa, né, é que ela não pediu nunca a identidade dele, nunca viu a identidade dele, não sabe no que ele acredita, qual é a religião, o que ele faz da vida. Ela só sabe que ele quer trabalhar numa corretora de imóveis, viajando bastante, e acabou, ela conseguiu um emprego para ele nisso. Mas ela não sabe absolutamente nada sobre ele. É um fato muito estranho para se casar com alguém e faz a gente pensar que um filme desse não pode brincar com a gente tanto assim. Até que então David começa a dar muita brecha. Você não tem ideia, ele dá muita brecha nesse filme. É um dos piores assassinos que eu já vi. Então ele dá muita brecha e o Michael continua desconfiando, continua indo lá com a sua namorada Kelly, que eu até esqueci de citar ela, porque ela só aparece para praticamente escutar o Michael, escutar e ficar retrucando. Aparece a mãe dele, que não acredita e confia tudo que o Michael fala, não acredita em nada que o Michael diz. Então o Michael continua criando teoria da conspiração ali, ele falou isso, ele confundiu aqui, eu vi ele. E o Michael pega o David, tem uma cena falando sozinho lá embaixo da casa, no porão, ele fica o dia inteiro no porão, grita no porão, e dá muita brecha. Ele está totalmente descontrolado e o Michael percebe isso e começa a falar para a mãe dele, começa a falar para a namorada. E se você ainda não é inscrito no canal Psicose, que está começando, esse é recém o segundo vídeo, se inscreve no canal para saber mais sobre filmes, deixa nos comentários também dicas de filmes que vocês querem, me ajudem também, né? E pode me seguir nas redes sociais aqui também, meu Instagram, meu Facebook e meu Twitter, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, conversar comigo. O pai de Michael, o ex-marido da Susan, acaba tendo que se despedir das crianças, porque ele vai fazer uma viagem para longe, acaba encontrando o David, a Susan saiu, e então eles conversam, o pai do Michael acaba descobrindo que é uma mentira do David, que ele estava na faculdade há anos atrás, de Oregon. O David acaba ficando constrangido, com medo, e acaba se escondendo, até que então surge a segunda morte. Então depois da morte do seu pai, Michael acaba tendo mais suspeitas de David, que ele é o assassino. O David sabe disso, já começa a entrar no modo defensivo, né? E Michael começa a fuxicar nas coisas do David, começa a entrar no quarto do David e da Susan, obviamente, começa a mexer nas roupas, ver se acha alguma coisa, um celular antigo, alguma coisinha. E o David sabe disso, o David já começa a botar uma pressão no Michael também, para ele parar de mexer nas coisas. E por final, o Michael trama a sua última cartada para tentar descobrir o David, que é entrar no porão, que ninguém tinha pensado nisso, mas entra no porão que vai ter alguma coisa ali. Tem muito cadeado, tem muita caixa no porão e tem um freezer. Aí o Michael acaba achando tudo, achando o pai dele. E então começa a cena final em que o David é pego, é perseguido em uma das maiores cenas de suspense do filme.
Então é uma das melhores, eu acho, o final é a melhor parte do filme. É um filme bem óbvio, na verdade, né? Mas o final é bem legal, eu recomendo pra você. O filme não prioriza a alta tensão do suspense, mas ele também prioriza o suspense. Afinal, ele é mais puxado por um thriller, um slasher também, mas ele também é um filme de suspense. Então é basicamente aquela cena assim que a musiquinha vem fechando, tipo um tan 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 tan, como se ele fosse ser pego a qualquer momento pela família, por alguém da família, né? Não é uma tática que me agrada muito, mas é um filme de 2009, então a gente também tem que entender que pra época é uma boa estratégia que foi usada. Vamos lá, o filme tem algumas curiosidades. Uma delas é que Terry O'Quinn, o padrasto do primeiro filme de 1987, do filme original, ele foi chamado para fazer o padrasto de 2009, no lugar do Dylan Walsh. Ele foi chamado para estrelar esse filme, o Terry O'Quinn, que fez um belo trabalho, um belíssimo, assim como o Dylan também fez. Então, é uma das curiosidades aí do filme, né? Outra curiosidade é que ele foi indicado a 2 prêmios, né? Ele foi indicado ao Choice Awards de ator, o Ben Bardley foi indicado, e também ele foi ao melhor filme de suspense terror do ano. Ele acabou não ganhando nenhum dos dois, mas tá aí pra coroar o filme. Quem não sabe, o filme original, e esse filme também, ele foi inspirado numa história real, em que John List, mais conhecido como The Borgman, ele, depois de matar a esposa, os 2 filhos e a sua família, obviamente, ele fugiu sem identidade nenhuma, deu um perdido na polícia total. Em 1971 isso aconteceu. Então, depois de 1 mês, os corpos foram achados, mas foi tão bem planejado o crime que depois de cerca de 10 anos ele foi encontrado, depois que ele apareceu, como no filme diz, nos mais procurados da América. Alguém reconheceu ele, então denunciou e ele foi pego.